para a turma 4B3 GTDE, turma A. Vamos dar sequência a sistema por unidade, tá? Lembrando, só um respaldo, tivemos os conselhos de sala aí semana passada e já está no NSA a divulgação dos resultados da participação dos alunos. Dentro da minha disciplina, o que acontece? Quem entregou a atividade, eu praticamente usei o bom senso, participou, veio às aulas, está me escutando, está tendo a paciência, tentei usar o máximo bom senso para não prejudicar o aluno. Então, o que eu fico triste dentro desses conceitos aí, alunos visualizar atividade e não entregar nada. Me coloca numa berlinda aí de uma situação que como é que eu vou atribuir um conceito para o aluno que não entrega atividade? Então já estou comunicando, está sendo gravado aí logo no início de aula, porque são turmas que estão se formando e espero que todos que estão participando pelo TIS venham a ter um bom agrado no final do semestre. Aí fica aquela situação, o Mário me reteve, eu não retenho ninguém. O aluno que às vezes deixa de cumprir as atividades, coloca em xeque o professor, fica difícil da pessoa ser avaliado. Então não posso simplesmente avaliar, pegou uma aula aqui, outra aula ali, eu não sei. Nós estamos à distância, às vezes o cara ligou o celular, ficou na aula e não entrega nada, é complicado isso aqui, tá? Eu não estou em sala de aula para ver realmente a situação de cada aluno, se está me escutando nesse momento. Eu sei que eu tenho um total de 9 alunos aqui, teoricamente está escutando. Então vamos ver nesse momento aí, desejar uma boa noite e vamos levantando a mãozinha conforme eu for chamando, tá? Então nós temos aqui Alessander, boa noite. Arthur, boa noite. Daniel Adam, boa noite. João Gonçalves, boa noite, professor. Boa noite, boa noite. João Nascimento, boa noite. Jonatas Lois, boa noite. Nisael, boa noite. Paulo Eduardo, boa noite. Rafael Santos, boa noite. Legal, todos que estão conectados estão presentes na aula. Pode abaixar. Independente se tiver algum aluno que ganhou algum conceito meu nesse momento, que nem eu sempre falo para você, a minha maquininha de calcular não calcula I com B, I com R. O aluno tem condições de recuperar tudo que se perdeu ainda. A bola está em campo. Então, se tirou um I, é um cartãozinho amarelo que eu dei, não é um cartão vermelho que está fora de jogo. Simplesmente, se o cara tirou aí, eu não quero desestimular ninguém. O cara vem à aula, faça as atividades que eu apresentar, não fica só nessa de visualizar, tem todas as condições de, ao final, em dezembro aí, tá comemorando aí o técnico de eletrotécnica. Eu sei que muitas vezes, dentro da internet, o que ocorre foi um choque para todo mundo, tanto o professor como o aluno. Quer dizer, deixamos de estar numa forma presencial. Mas, de uma certa maneira, para os que estão na ativa, não vão perder o ano letivo, vão se formar. E eu deixo também já comunicando isso tudo aí, aqueles que se formar e o ano que vem quiser, a escola funcionando normal, quiser fazer alguma experiência, estarei lá de portas abertas para o aluno estar lá participando. A gente pode ver um dia que o laboratório está menos ocupado. Não, isso aí nós podemos ver, mas tem que ser, a gente tem que ver o horário da escola, que às vezes tem dia da semana que o laboratório fica mais desocupado. Então a escola tem espaço ocioso. Então só a partir do horário da escola que a gente vai ter uma visão. Então, se tipo assim, quarta-feira foi um dia que não está o laboratório cheio. Pô, o cara frequenta todas as quarta-feiras lá, eu dou uma orientação para o cara, ele pode estar realizando os ensaios, as experiências de boa, podemos montar uma equipe dessa forma aí, de boa. A única coisa que não pode acontecer o que não dá para a gente fazer, se na segunda-feira todos os laboratórios estão ocupados, não dá para a gente ocupar o espaço. Mas tem dias à noite que fica ocioso.
Então, a gente, a partir do horário que for lançado, podemos até acertar, formar um grupinho. Pô, eu queria fazer um ensaio de motor, eu queria fazer isso, fazer aquilo. Daí marca, ó, quarta-feira tem sala disponível. Marcamos lá, monta uma equipe, vamos lá só para fazer atividade prática. Aí, beleza, dá para ser feito isso aí, para os alunos que tiverem interesse, tá? Eu estou pronto para tentar ajudar o que puder aí, tá? Mas de tudo isso aí, menos mal, pelo menos não perdemos o semestre, o ano letivo não foi perdido. Quem é interessado em aprender vai ter condições de ir lá e aprender. Eu deixo as portas abertas. Então vamos iniciar a disciplina agora, que eu estava falando de sistema por unidade. Hoje eu quero estar explorando um pouquinho mais o assunto para entender que a semana passada eu joguei uma série de equações para vocês e muitas vezes o aluno não entendeu. Hoje eu vou iniciar a aula fazendo um breve comentário, o porquê que eu estou realizando esse sistema por unidade, tá? Então eu vou fazer primeiro um breve comentário para depois sair no efetivo cálculo em si. A ideia básica aqui, eu estou te mostrando um diagrama unifilar. Então, esse diagrama unifilar, eu construí esse diagrama contendo tudo que é possível de ter dentro de uma área para analisar. Porém, nem todos os diagramas unifilar, você vai ter motor, você vai ter gerador. Muitas vezes você só tem transformador e uma pequena subtransmissão interna dentro da própria empresa. Mas eu coloquei todos os itens possíveis dentro desse diagrama unifilar. Aí, dentro dessa estrutura de um diagrama unifilar, o objetivo disso aqui é eu analisar essa rede elétrica por um diagrama monofásico chamado sistema por unidade. Então, eu acabei de montar aqui embaixo um circuito elétrico. Aí que eu falo, esse circuito elétrico que você montou, basicamente, ele seria aquele circuito que nós estudamos lá em eletricidade básica. Muitas vezes o aluno pergunta assim, ô professor, no caso, esse circuito que você está representando por unidade, eu poderia estar fazendo a seguinte situação. Eu poderia dentro disso aqui, só que quando você representa o sistema por unidade, sistema por unidade não tem valores de unidade de medida tipo volts, ampere, então é PU, eu tenho uma corrente por unidade, eu não tenho corrente ampere, eu simplesmente tenho uma corrente em PU. Então vamos supor que eu imaginasse, isso aqui que eu estou fazendo, não é viável você fazer num diagrama por unidade. Então substituir aquela fonte de energia que eu tinha aqui por uma bateria. Aí tu fala, eu só estou substituindo para você ter uma visão do circuito elétrico que nós trabalhamos lá no primeiro módulo em eletricidade básica. Então você imagina, olha, eu tenho uma fonte de tensão aqui, de repente eu tenho uma outra fonte de tensão no lugar do meu motor, que basicamente é isso. A simbologia mudou, mas na hora de você analisar o seu circuito elétrico, você está considerando que você tem fontes de energia que vai estar na grandeza por unidade, quer dizer, não tem grandeza de medida, sendo PU não tem o volts, eu tenho o PU, então quer dizer, eu substituí as minhas fontes com a ideia aqui, só para você ter uma visão. Aí você fala assim, então quer dizer que eu estou analisando isso aqui agora, da mesma forma que eu estudei aqueles circuitos de eletricidade básica, correto? Então agora, quando eu falo que eu vou determinar corrente no meu circuito, eu posso determinar corrente em qualquer trecho da minha malha aqui. Se eu determinar corrente, eu tenho que saber como é que se calcula, como é que se analisa um circuito elétrico. Eu posso usar Kirchhoff, eu posso usar Max, eu posso usar Thevenin, eu posso usar Norton. Você pode usar qualquer critério para determinar a corrente. Só que não esqueça, a corrente que nós estamos determinando aqui é por unidade. Dentro das explicações que eu estou dando,
eu estou trabalhando aqui só com a chamada reatância. Mas, se a pessoa quiser também trabalhar, ao invés da reatância, ele quiser trabalhar com a chamada impedância, ele pode. Só que quando você trabalha com a impedância em si, você vai ter que trabalhar agora, se você chamar isso aqui de impedância Z, eu tenho que trabalhar isso aqui na forma fasorial. Então, quer dizer, se eu trabalho com o Z da minha concessionária, o Z da minha concessionária aqui, eu vou trabalhar com tudo com a chamada impedância da minha concessionária. Só que nesse entanto que eu estou trabalhando com impedância, o que acontece? Nesse momento, isto aqui terá que ser na forma, ó, fasorial. Então, quer dizer, eu vou ter que trabalhar com o chamado números complexos. Quando você fala de analisar um projeto numa bancada, que você está fazendo o projeto, você não vai trabalhar... Oi. O senhor falou de trabalhar com a impedância da concessionária. A concessionária, ela fornece também, assim como ela fornece a corrente de curto-circuito, ela fornece a impedância do sistema dela? Isso aí é justamente nos cálculos matemáticos. Eu vou te mostrar como é que eu calculo a impedância da minha concessionária. Eu vou estar comentando. Eu vou calcular, não é eles que vão falar, nossa impedância... Não, aqui você nesse... que vai ter informação para fazer isso. Valeu, professor. Então, o que eu estou querendo dizer para você, dentro das explicações, para mim não fica viável complicar a ideia didática e começar a trabalhar com números complexos aqui. Imagina eu trabalhar com uma explicação sistema por unidade e, de repente, eu começar a trabalhar tudo com a chamada impedância, tem que trabalhar com números complexos dentro do meu sistema elétrico. Aí a minha explicação vai ficar uma explicação até cansativa. Só que na prática, no dia a dia, quando você fala de serviço de campo, normalmente você não trabalha com impedância, você só trabalha com a reatância, porque a reatância vai ter tudo a mesma defasagem de 90 graus, então eu não preciso trabalhar com números complexos. Agora, quando você está no escritório, com o tempo rodando, você quer saber o verdadeiro cálculo, a exatidão, aí você trabalha com a chamada impedância. Você entendeu? Mas no campo, não. No dia a dia, você despreza. Porque a impedância, muitas vezes eu pergunto para o meu aluno está no 4º módulo, eu sei que vai ter muitos alunos aí, vamos ver quantos alunos que conseguem me responder. O que é a chamada impedância? O que é uma impedância Z? Alguém aí me traduz o que é impedância? É uma carga? Uma entrevista técnica. O que é impedância, pessoal? A Oposição de pergunta passagem à corrente, professor. Hã? Oposição de passagem à corrente. Isso aqui vai ter uma parte real. Falei. Hã? Não entendi nada. Oposição à passagem de corrente? Não, aqui começou a fazer um barulho e achei que alguém ia falar. Impedância, pelo que eu lembro da definição, é oposição de passagem à corrente, só que com uma parte real, definida pela resistência, e uma parte imaginária definida por uma reatância, seja ela capacitiva ou indutiva. Isso. Então, impedância é isso que você falou. Quando você fala impedância, eu vou ter uma parte real e eu tenho uma parte imaginária, podendo ser mais ou menos, no caso aqui, eu vou ter um JX, tá? Então, justamente quando você fala, a impedância em si é uma associação de um elemento resistivo mais uma reatância, ela podendo ser indutiva ou capacitiva. Quando eu falo mais ou menos, pelo seguinte, se eu estiver trabalhando com uma reatância capacitiva, isso aqui vai ser menos. Mas, normalmente, você trabalha sempre com indutor.
Então, na verdade, impedância é uma associação de um elemento resistível mais uma reatância indutiva ou capacitiva. Então, isso aqui não é que a gente escuta o aluno falar de impedância, que impedância é resistência. E impedância não é resistência. Aí você fala assim, a impedância na forma polar, que você vai ter, então, no caso, associação do elemento resistivo, impedância que você vai fazer Pitágoras. Então, eu vou ter exatamente o que, então? Eu vou ter exatamente um módulo de Z, eu vou ter o chamado módulo de Z, isso aqui, quando eu falo módulo... Professor, impedância é oposição à corrente, não é isso? Não necessariamente só oposição. Não, por exemplo... Oposição à corrente seria a resistência. Sim, mas um circuito indutivo ou capacitivo, ele também forma uma oposição à corrente. Não necessariamente. O indutivo ou capacitivo, ele está atrasando ou adiantando a corrente. O atrasar ou adiantar a corrente não está fazendo oposição. O que faz oposição à corrente é a resistência. O atraso da minha corrente ou o adiantamento da minha corrente não quer dizer que você está fazendo oposição. Simplesmente, daí tu fala, eu colocar um elemento capacitivo, está adiantando a minha corrente, está fazendo oposição, está fazendo a corrente ser adiantada. O fato da corrente no indutor atrasar, não quer dizer que está criando uma resistência. Ele criou uma reatância indutiva. Então, isso aqui, vocês não podem esquecer jamais que, muitas vezes, numa pergunta besta lascada aí, o que é impedância, a pessoa não sabe responder. A única coisa que vocês também não podem esquecer, deixa eu pegar aqui a minha ferramenta aqui, porque ambas impedâncias, ela tem a unidade de medida, tanto a parte resistiva como a indutiva, ela tem a unidade de medida ohms. Então, justamente, no final, eu vou ter aqui a unidade de medida ohms. Eu não posso esquecer que isso aqui tem uma unidade de medida chamada ohms. Porra, caramba. Então, justamente aqui eu tenho a unidade ohms. Dentro do meu circuito básico, eu tenho a minha unidade ohms. Tanto na parte retangular como polar, a sua unidade de medida é ohms no final. Tá? Isso aqui você não pode esquecer. Tá? Então, dentro do critério que eu estou falando para você, quando eu montei esse circuito aqui, esse circuito que é montado por unidade, o objetivo dele não é analisar a corrente nominal. O objetivo desse circuito que eu montei é analisar a possível falha. Eu não vou montar esse diagrama por unidade para analisar corrente nominal. Não, é situações de falha, curto-circuito trifásico, curto-circuito fase terra, curto-circuito bifásico. Eu estou analisando falhas no meu sistema elétrico. Eu não vou montar isso aqui jamais pensando em corrente nominal. É simplesmente para analisar possíveis falhas dentro do meu sistema. Uma vez que eu sei determinar as correntes dentro do meu diagrama aqui, do meu circuito, que aí quando eu monto esse circuito aqui, eu retorno para a eletricidade básica. Aí tu fala, todo o processo que você aprendeu a calcular corrente, você vai usar aí. Tudo que for válido, está valendo. Eu já peguei alguns exemplos que eu até tenho, que muitas vezes eu sou obrigado a trabalhar com uma configuração, transformação estrela para triângulo, para poder determinar uma determinada falha. Porque quando eu pego o meu diagrama unifilar, dentro da montagem, vai surgir uma ligação estrela-triângulo, eu tenho que saber todos os recursos de eletricidade básica para analisar a minha rede elétrica. Mas o mais importante é você entender que eu estou com uma situação
que eu estou montando essa situação para uma análise de falha. Eu estou montando isso aqui para uma situação de falha no meu sistema elétrico. Então, o foco que eu estou analisando não é corrente nominal, é uma possível falha dentro do meu sistema elétrico. Eu não vou trabalhar com esse sistema por unidade se eu não estiver analisando falha. Eu só vou analisar isso aí em situações de falha da minha rede elétrica, tá? Seria essa ideia aí do sistema por unidade. Agora, quando eu fiz essa fonte mais e menos aqui, que eu estou colocando uma bateria, no diagrama por unidade você não pode colocar esse tipo de desenho. Você não vai colocar nenhuma unidade de medida. É tudo sem a grandeza de medida. É tudo na unidade PU. Então, justamente, o foco da minha análise é exatamente isso que eu estou querendo chegar. Agora, para mim poder determinar cada parâmetro que eu vou colocar aqui do valor da minha reatância, no caso aqui eu estou trabalhando com reatância, eu não estou trabalhando com impedância. Mas, normalmente, um transformador, ele não vai te dar o valor da reatância, ele vai trazer o dado de placa impedância Z. Então, o transformador te traz a impedância Z, tá? Então, essa impedância, você vai ter que normalizar para o meu diagrama por unidade e você vai ter que unificar as potências de base no diagrama como um todo, tá? Antes de prosseguir, vocês entenderam o motivo disso aqui, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Então, aqui, para mim poder fazer essa análise, nesse slide aqui, ó, nesse próprio slide, deixa eu pegar ele aqui que eu voltei a sequência. Eu criei, dentro desse slide aqui, tipo uma receita de bolo, tá? Então, daí tu fala assim, o que é uma receita de bolo? Eu coloquei, anotar as tensões de base, tá? Primeiro, normalizar as tensões de base. Daí eu normalizo a tensão de base. Segundo, adotar uma potência de base. Então, eu estou te receitando. Primeiro passo para fazer o bolo. Tu vai quebrar o ovo, tu vai jogar farinha, tu vai fazer tu vai colocar o leite. Então, eu criei, dentro da ideia, uma sequência de análise que eu vou fazer a minha análise no sistema por unidade. Então, estou colocando 1, 2, 3, 4, estou seguindo todo um procedimento que eu vou seguir dentro dos meus parâmetros de cálculo. Aí você fala assim, quantas passagens tem? Eu tenho 8 passagens que eu tenho que analisar. Aí tu fala assim, então quer dizer que foram 8 procedimentos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. 8 procedimentos que eu tenho para poder trabalhar no sistema por unidade. Aí tu fala, 8 procedimentos, quando o cidadão fala assim, puxa, eu tenho necessidade de aprender 8 etapas para poder analisar uma rede elétrica. Cara, você usa a sua mente, quando você menos espera, você decorou esses 8 procedimentos que eu estou demonstrando para você aqui. Então, são 8 passagens que nós vamos dar para analisar o meu sistema por unidade. Então, é uma coisa assim, que de início, para o aluno, ele fala, mas como é que é difícil? Não, não é difícil. Eu criei uma receita de bolo que são 8 etapas que eu utilizo na minha aplicação. Só que essas 8 etapas que eu estou te dando é para transformar para o circuito por unidade. Só que eu preciso conceitos de eletricidade básica, que daí eu já não vou entrar no mérito. O cara não sabe aplicar Kirchhoff, o cara não sabe resolver lei de Ohms, o cara não sabe calcular potência. Cara, isso aí já é um pré-requisito que exige a disciplina. Eu não pergunto se o cara sabe fazer soma, multiplicação. Quer dizer, isso eu aprendi lá no começo.
Mas de GTDE, aqui nesse momento, foram 8 etapas que eu tenho que aprender. Então, justamente essas 8 etapas que eu vou estar discutindo com vocês agora em cima do meu exercício. Primeira coisa, eu tenho que pegar meu diagrama unifilar, transformar no meu circuito por unidade. Então, uma das primeiras observações, concessionária sempre vai ser uma fonte geradora de energia. Qualquer máquina rotacional vai ser uma fonte de energia. Um gerador de emergência é uma fonte de energia. Uma das coisas que acontece, quando você está analisando sistemas, aqui, geralmente você está analisando sistema de média para alta tensão. Não é o caso que, eu tenho uma área de 220 volts, eu vou ter que aplicar esse sistema por unidade. Não. Aí, nesse caso, você nem precisa. Mas uma área de média para alta tensão, você vai ter que aplicar. Olha só o motorzinho que eu coloquei aqui, ó, de 1.500 HP. Isso aqui é uma máquina muito potente. Então, quer dizer, se houver falha no meu sistema, esse motor aqui, ele vai mandar uma corrente elétrica para a minha rede, vai mandar. E só que a corrente elétrica que ele vai mandar não vai ser uma corrente elétrica na frequência de 60 Hz. Por quê? Ele estava sendo energizado no momento que está os campos magnéticos, que você reduziu a alimentação do motor, ele está em movimento rotacional, ele vai gerar uma tensão na sua rede. Só que não necessariamente na frequência de 60 Hz. Então, no caso desse motor aqui, muitas vezes eu vou ter que ter uma proteção, porque se tiver uma queda de tensão, ele vai ter que desarmar aqui para não me dar um contragolpe na minha rede elétrica. Não é, eu vou colocar uma proteção para o motor, não. Se houver uma queda aqui, ele tem que sair fora, tem que desligar, para não dar o contragolpe da minha rede, porque ele vai produzir uma energia de maneira que a frequência não seja necessariamente 60 Hz. E isso vai acontecer durante uma fração de segundo, por volta mais ou menos de 6 ciclos de uma tensão alternada. Aí tu fala 6 ciclos de uma rede alternada. 60 Hz, você tem 60 ciclos em 1 segundo. O máximo que é permitido o contragolpe, no máximo 6 ciclos de uma onda alternada no sistema. Logo em seguida, a minha proteção tem que atuar. Então, 6 ciclos não vai passar a onda completa de 60 Hz. De 60 Hz é 60 ciclos em 1 segundo. E aqui só vai poder passar 6 ciclos apenas, tá? E minha proteção tem que atuar. Então, vamos dar o início na transformação por unidade. Então, vou dar início agora naquelas 8 etapas que eu te falei, que eu criei uma receita de bolo para você estar entendendo, tá? Então, nessa receita de bolo, nós vamos verificar, o objetivo aqui é verificar a corrente 1 e 2. Por quê? Eu coloquei um disjuntor aqui, eu quero saber a pior situação para esse disjuntor. Se é quando o curto-circuito é na saída do disjuntor ou quando o curto-circuito é na entrada do disjuntor. Então, eu vou ter que comparar essas duas correntes elétricas e verificar a pior situação. Então, vamos lá agora fazer. Então, solução. Primeiro passo, receita de bolo, você vai seguir para colocar os ingredientes. Primeiro, normalizar a tensão de base. Então, o que é normalizar a tensão de base? Eu vou adotar a minha tensão de base, ó, nesse barramento número 1 aqui, eu vou adotar 138 kV. Aí tu fala, por que você está adotando 138? Porque a minha concessionária está entrando 138. Então quer dizer que você tem que adotar o que está entrando na concessionária? Não necessariamente. Eu poderia ter uma sobretensão na minha concessionária que poderia estar tendo uma entrada de energia nesse momento de 145 kV. Aí tu fala, como? Teve uma sobretensão. E eu quero analisar a minha falha
no momento que deu uma sobretensão de 145. Se tivesse ocorrido uma sobretensão de 145, eu iria adotar aqui esse V de base 1, 145. No meu caso, do meu exemplo, como eu estou falando 138, eu vou escolher 138. Mas se o momento de falha fosse lá, teve uma queda de tensão para 125 kV, eu vou adotar 125 kV e vou ver como é que está comportando a minha rede elétrica. Então, quando eu falo a palavra adotar, é porque eu posso ter uma variável na entrada da minha concessionária. Primeiro passo, ficou bem esclarecida essa informação? Ficou, professor. Tá sujo aí, professor. Tá. Então vamos dar continuando. Já que eu anotei a primeira tensão, eu vou falar V de base 1, eu quero descobrir a tensão V de base 2. Então tem, ó, V de base 1 está para V1, V de base 2 está para V2. Como eu quero descobrir a tensão de base 2, eu vou ter que isolar a tensão de base 2. Vou mandar a base 2 multiplicando e no final vou ter V de base 1 vezes V2 dividido por V1. Então, na verdade, essa conta que eu faço, eu estou adotando 138 kV vezes 13,8 dividido por 138 kV. Então, ó, eu fiz 138 vezes 13,8 dividido por 138. Automaticamente, como está balanceado, eu estou saindo com 13,8 kV desse lado, porque eu entrei com uma tensão normalizada na minha rede. Se eu tivesse entrado com 145 kV, eu não teria os 13,8 aqui no meu barramento número 2. Se eu tivesse entrado aqui com 125 kV, eu não teria os 13,8 kV. Porque se eu não fizer a tensão balanceada, eu vou ter valores diferentes. Então, eu já determinei a minha tensão de base 2, que vale 13,8. V de base 3. Como eu estou com o barramento aqui com 13,8, eu tenho 13,8 vezes 0,38 dividido por 13,8. A V de base 3 está saindo 0,38 kV, correto. Agora, a tensão de base 4 já não vai sair 2,2 kV. Ó, não está saindo 2,2 kV. Porque o TAP desse transformador está em 14 kV para 2,2 kV. Ah, então quer dizer que o transformador tem um TAP? Inclusive, eu já falei isso para vocês. Transformador, pode existir variação de energia e esse TAP do transformador é regulado de acordo com a variação de energia. Nesse caso, eu estou falando que meu transformador está com TAP de 14 para 2,2. Só que eu não estou entrando com 14 no meu barramento. Então, se eu não estou entrando com 14 no meu barramento, o meu V de base 4 é 13,8 vezes 2,2 dividido por 14. Ah, então estou saindo com 2,168 kV. Então estou saindo com 2,168 kV aqui. Como isso aqui é uma linha de transmissão, você não tem queda. Então o barramento número 5, eu estou saindo com 2,168 kV aqui no barramento número 5. Então, V de base 4 é igual a V de base 5. Então nós tivemos essas tensões dos barramentos. Quando você tem uma rede diretamente tudo balanceado, eu já poderia colocar 13,8, 13,8. Se isso aqui tivesse no TAP 13,8 para 2,2, eu já podia apontar 2,2. Eu não precisaria fazer essa análise. Mas só que na necessidade, eu tenho que fazer essa análise. Tá? O segundo momento da solução. O segundo momento, eu vou ter que unificar uma potência de base para todo o meu sistema elétrico. Então, estou adotando uma potência de base de 100 MVA. Eu coloquei até a palavra novo. Por quê? Eu estou escolhendo, unificando, que todos os meus equipamentos aqui
vai ser trabalhado numa potência de base de 100 MVA. O segundo passo é só isso aí. Aí eu coloco assim, ó, muitos projetistas que adotam potência de base de 50 MVA. Então vai ter muitos projetistas que vai adotar uma potência de 50 MVA. Ah, então quer dizer que esse valor não é fixo? Vai depender do projetista. Tem projetista que adota até 30 MVA. Isso aí depende do projetista. Eu prefiro particularmente adotar 100. Vocês vão entender por que eu estou adotando 100. Terminei o segundo passo. A minha segunda receita do bolo é colocar o sal. E terminou o segundo passo. Vou para o terceiro momento de cálculo. Eu vou agora calcular a tensão em PU. Tensão em PU é tensão de linha sobre tensão de base. Então, eu vou começar a calcular a tensão em PU da minha concessionária. Aí tu fala, que tensão em PU da sua concessionária? Eu tenho a tensão da linha, vale 138 kV. A tensão de base, que está aqui em cima, 138 kV. 138 kV dividido por 138 kV, kV corta com kV. Então, eu fiquei com a grandeza de 1 PU. Então, essa barrinha que está aqui em cima representa a grandeza por unidade. Eu não preciso escrever a palavra PU. Uma vez que eu indiquei essa barrinha em cima, já está me falando que é por unidade. Tá? Então, eu descobri o valor da tensão da minha concessionária. Aí o cara fala assim, pô, então quer dizer que você descobriu o valor da sua tensão, que vai ser aqui, ó, da minha concessionária. Eu já descobri que vale 1 PU, que eu vou colocar aqui dentro, ó, 1 PU. Agora, eu vou descobrir a tensão do meu motor, tá? A tensão em PU do meu motor. Eu tenho a tensão da linha, é 13,8 a tensão do motor. A tensão do barramento dele é 13,8. Também me deu 1 PU. Agora, vou determinar a tensão em PU do meu gerador. Eu tenho a tensão do gerador é 2 kV. Só que a tensão do barramento vale 2,168 kV. kV corta kV, eu tive 0,9225 PU. Quer dizer, eu caí, já não estou com 100%. Porque quando você está falando por unidade, não tendo unidade de medida, eu poderia dizer que o número 1 seria 100%. Quando eu estou com 0,925, eu estaria com 92,25% da tensão na minha rede. Então, esse 0,925, se eu quiser traduzir em percentual, eu poderia dizer 92,25%. Tá? Ô, professor, eu não entendi. E o restante desse, o que falta para 100%, vai estar onde? Como? Você falou que estaria na sua rede com 92,25% da tensão. E o 7,75% que está faltando, está onde? Amigo, houve uma... devido à situação daqui, ó, do meu barramento aqui, eu estou com uma tensão menor. E esse gerador aqui, ó, de 2 kV. Estou te mostrando o que eu estou tendo na rede. Entendi. Então, o que tá faltando para 100%, de 92,25%, que está faltando para 100%, faltando esse valor para é chegar a 100%. perda do barramento? É. Caralho, mas perde quase 10% no barramento, professor? Hã? Tem uma perda de quase 10% no barramento? Sim. Adam, eu estou construindo um exercício didático, te dando as condições para você entender o processo matemático. Não teria sentido eu construir um exercício onde que está tudo balanceado. Não, eu entendi, professor, mas numa situação, assim, a minha cabeça tá pensando o seguinte, numa situação real, a gente vai ter uma perda de mais de 8%, quase 8% num barramento desse, e de 10 megavolt-ampere? Sim. 100 megavolt-ampere? Oda, perceba uma coisa. Eu estou tendo uma perda aqui, só que aconteceu o seguinte, justamente isso aqui é um gerador. Eu estou colocando ele de retorno para minha rede. Aí tu fala assim, quando eu estou colocando de retorno,
eu estou tendo num TAP de 2, estou tendo uma perda aqui. Só que eu estou num TAP de 2,2 e eu estou elevando para 14. Então, quer dizer, num processo reverso, ele vai estar me alimentando com uma tensão mais ou menos necessária, só que ainda não está balanceado. Você entendeu o que eu estou falando? Beleza. Não, beleza. Eu não coloquei um gerador aqui de 2,2 kV. Eu coloquei um gerador de 2 kV. E aí? Você concorda que eu teria que levantar a energia para o outro lado mais ainda? Professor, na verdade, minha cabeça ainda não processou essa última parte que você falou, mas eu já entendi. Eu fiquei abismado de ter uma queda tão gerador bruta aqui de 2 dessa. kV. Hã? Sim, eu fiquei abismado de uma queda tão bruta numa quantidade de tensão gigantesca dessa, mas eu já entendi, professor, obrigado. O exemplo aqui é de criar situações problemáticas. Eu não posso montar um exercício que não tenha situação problemática. A ideia da didática é te colocar a par da situação problemática. Tá? Tudo isso aqui é proposital. A ideia desse TAP aqui de 14 para 2,2 kV foi proposital, para falar para o meu aluno, ó, transformador tem TAP. Você tem como variar o TAP. Se houver uma queda de tensão, você vai lá e regulariza o TAP de acordo com a necessidade. Então, isso aqui também foi proposital. Não, entendi, professor. 100 megavolt-ampere é mais ou menos o consumo de uma cidade de 50 a 80 mil habitantes, não é isso, professor? Não, isso. Então, nós vamos agora para o 4º passo da nossa receita de bolo. Lembrando, nós passamos pelo 2º, passamos pelo 3º, o primeiro passo... Professor, Oi. No 3º passo aí, só me confirma o que eu estou pensando aqui. Na tensão PU do motor, o senhor usou a tensão de base 2, não é? É isso mesmo? Base 2, porque o meu motor está ligado no barramento número 2. Não, então é isso mesmo que eu estava pensando. Porque eu pensei que o senhor usar a tensão de base 3, entendeu? Mas fechou. Não, meu motor está ligado no barramento número 2. Sim, eu não posso ligar o número 3, porque meu motor não está ligado no número 3. Meu motor está ligado no barramento número 2. O meu motor é de 13,8 kV. Beleza. Era só para confirmar mesmo o que eu estava pensando aqui. É isso mesmo. Fechou. Tá. Então, nós passamos por 3 etapas. As 3 etapas, moleza. Se você aplica no exercício, primeira, segunda, terceira etapa, cara, é tudo repetitivo. É uma sequência de bolo. Aí agora eu vou para a 4ª etapa. A 4ª etapa que eu vou determinar é o cálculo da reatância da concessionária. Foi o que o Ada, no começo, ele me falou para mim. Como é que eu determino a reatância, a impedância da concessionária? É o seguinte, se você está numa fábrica e você não tem essa informação técnica, PCC, PCC quer dizer potência de curto-circuito da sua entrada. Então, estou recebendo da concessionária, a concessionária ela tem uma potência de curto-circuito máximo de fornecimento da rede. Você não é dono da concessionária, mas se você pegar o telefone e ligar para a concessionária, olha, eu trabalho em tal empresa, na Dow Química, eu quero saber qual é a potência de curto-circuito da minha entrada. A concessionária, ela é obrigada a te oferecer a potência de curto-circuito da entrada da sua empresa. Compreendeu, Ada? Entendi, professor, entendi, valeu. Então, aqui, você vai exigir isso aqui, da concessionária. Ela vai ter que te oferecer a potência de curto-circuito. Essa potência de curto-circuito, só para você ter uma ideia, quando vocês fazem os projetos prediais comerciais, quando vocês estão fazendo principalmente oficina mecânica que usa máquinas de solda, você tem que fornecer os dados técnicos para a concessionária que está utilizando máquina de solda de tal potência, tal corrente elétrica, discriminação do equipamento, porque a concessionária vai ter que suportar uma corrente de curto-circuito das máquinas de solda. Se caso você pede uma entrada normal, comercial,
ela vai te oferecer entrada normal, aí você liga a máquina de solda nessa entrada comercial. Cara, você vai derreter o transformador da entrada lá, porque ele não entregou uma potência de curto-circuito que seria capaz de atender a sua empresa. Então, essa potência de curto-circuito, a concessionária é preocupada dentro dos projetos prediais para saber o que você vai alimentar dentro da sua residência. Porque se você vai trabalhar no consultório dentário e esse consultório tem 3, 4 máquinas de raio-x, elas te dão altas descargas na rede. Então, o transformador tem que estar preparado para as máquinas de raio-x. Você vai ter que oferecer informação, porque ele vai te dar uma potência de curto-circuito maior do que o normal, tá? Então, essa informação você obtém a partir da concessionária, seja na cada situação predial ou industrial, tá? Esse dado é oferecido. Então, para me calcular a reatância da concessionária, eu tenho S de base sobre PCC. Então, esse S de base foi o que eu adotei de 100 MVA. Aí tu fala, onde é que tu colocou esse 100 MVA? Foi lá no meu segundo passo que eu adotei uma potência de base de 100 MVA. Então, o S de base novo, para mim, é 100 MVA. Então, aqui, eu estou padronizando uma potência de base 100 MVA e a potência de curto-circuito é 500 MVA. Eu consegui o valor de 0,2 PU, o valor da reatância da minha concessionária. É só isso que você faz para a concessionária. Agora, eu vou para o quinto passo, impedância em PU, quando é oferecido a unidade ohms. A minha linha de transmissão foi oferecido na unidade ohms, 0,02 ohms. Então, eu tenho um procedimento de cálculo para mim determinar isso aqui para a unidade. Sempre é a mesma maneira. Então, cálculo de reatância em PU para a linha de transmissão. Eu tenho Z em PU é Z em ohms sobre Z de base. Só que Z de base é a tensão de base ao quadrado dividido pela potência de base. Essa tensão de base ao quadrado é justamente a tensão aonde é que está a minha linha de transmissão. A minha linha de transmissão está pendurada no barramento número 4. Então, a tensão de base ao quadrado vai ser essa tensão que eu vou estar utilizando. O S de base é o que eu adotei lá no segundo momento da minha receita. Então, agora, eu vou determinar 0,02 ohms dividido por 2,168 kV ao quadrado, dividido por 100 MVA. Aplicando a calculadora aí, eu encontrei 0,4255 PU, o valor da reatância da minha concessionária em PU. Não tem unidade de medida. Por quê? Ohms corta ohms. Quando eu falo PU, você não tem a grandeza de medida, ó. E você tem que observar isso aqui, ó. MVA dividido por MVA, você já não tem mais a unidade de medida para falar que isso aqui é volt e ampere. Eu não tenho mais a unidade de medida. Eu estou cortando, eu tenho a reatância na unidade de 0,2. Eu, quando estou cortando ohms com ohms, eu estou tendo isso aqui por unidade. Não tenho grandeza de medida. Então, já foram 5 procedimentos. Agora que foram 5, vem o último procedimento da transformação por unidade. É o que você mais usa quando você vai fazer uma mudança de base da impedância em PU. Essa mudança de base que você está fazendo em PU, acontece o seguinte: reatância desse TR1, 6%. Esse 6%, ele já está na grandeza por unidade. Eu não tenho, não é 6 ohms, eu tenho 0,6 PU. Reatância aqui, 0,8 PU. Então, isso aqui, ó, 0,8. Eu tenho aqui o motor 0,8 PU. 0,8 PU. Então, isso aqui é oferecido pelo dado de placa
do meu equipamento. O meu equipamento, ele vai me oferecer a impedância Z em PU. Só que eu estou trabalhando só com a reatância. Quando você pega o transformador, você vai ter a impedância. Você pode trabalhar com a impedância Z, o real e o imaginário. Como você pode pegar só a parte reativa e estar trabalhando só com a parte reativa, tá? Então eu vou ter que aplicar essa equação para mudar, fazer a mudança de base. Então eu tenho lá o Z novo seria igual o Z velho em PU. Esse Z velho em PU é o que eu tenho do meu equipamento. MVA novo foi o que é adotado. MVA velho é a potência do equipamento. KV velho é do meu equipamento. KV novo é do meu barramento, elevado ao quadrado. Vocês já vão entender essa equação, tá? Então, quando eu vou calcular a reatância do TR1, eu estou tendo 6%. Foi adotado uma potência de 100 MVA. A potência do transformador é de 10 MVA que está aqui. A tensão velha do meu transformador, estou escolhendo o lado primário, 138 kV. A tensão nova que eu tenho lá do meu transformador, que é do barramento, é 138 kV. Então perceba o seguinte, corta, vai dar 1 elevado ao quadrado dá 1. O MVA corta. Esse 100 que eu adotei é para cortar aqui, ó, com 100 de percentual, ó. Se eu tivesse adotado 50, eu não poderia cortar esse 100 com esse 100. Na minha conta, só sobrou 6 sobre 10, tá? Então, como eu tenho 6 sobre 10, me deu 0,6 PU a reatância do meu TR1. Primeiro procedimento, vocês compreenderam? Sim, de boa. Tá? É só aplicação de fórmula. Tu aplicando 2, 3 vezes essa equação, tu vai entender. Vamos calcular em PU TR2. Então, para esse transformador agora. Então, eu tenho TR2. Eu tenho 8%, que é o velho. Lembrando, ó, isso aqui é o velho, reatância velha, 8%. MVA novo, vale 100. Potência, MVA velho, vale 5. Tensão do barramento, estou pegando o lado primário, 13,8 kV. Tensão nova, 13,8 kV, elevado ao quadrado. Então, cortou. Eu tenho 8 sobre 5. Ah, então quer dizer que se tiver tudo balanceado, eu poderia pegar o valor da reatância dividido pela potência, eu já tenho o valor por unidade. Eu queria que vocês refletissem no que eu falei. Refletiram no que eu falei? Ai, como faz falta a sala de aula, viu? Refletiram ou não? Estamos refletindo. Eu estou dando pausa aí para você entender. Porque eu poderia ter pego aqui, ó, 8 dividido por 5 MVA, eu estou calculando a reatância do meu TR. Só que daí você ia falar assim, professor, como é que você pegou o 8%, o número 8%, dividiu por 5 MVA? Quer dizer, ficaria inexplicável eu te fazer uma operação matemática com esse nível de cálculo. Eu falasse para você, olha, eu vou pegar o valor de 8, meu Deus do céu, 8%,
Aí você fala assim, eu vou pegar o valor de 8% e vou dividir por 5 mega VA. Aí tu falaria assim para mim, como é que faz essa conta aí? Você pega um valor em percentual, divide aqui, você simplesmente está dividindo, e você está... Que conta louca é essa para você ter um valor em PU? Porque, na verdade, 8 por 5, eu não vou... É uma conta que não existe. Então, justamente quando eu fiz 8 por 5, ó, eu tive 1,6. Aí eu chego para você e falo assim, ó, o valor da minha impedância em PU vale 1,6 PU. Você aceitaria eu fazer uma analogia dessa forma? Você aceitaria eu chegar para você e falar assim, a reatância do TR2, a reatância do TR2 equivale a este valor aí? Você aceitaria? Seria de boa, gente? Seria meio estranho, né, professor? Mas agora que o senhor já demonstrou, provou os cálculos, então fica tranquilo de entender. Não, mas você aceitaria se eu desse uma aula e falasse assim, eu estou pegando 8% dividido por 5 MVA e estou tendo essa resposta aqui? Você aceitaria essa informação técnica? Eu acharia meio estranho, sim. Não é meio estranho? Não tenho MVA para cortar. Não tenho nada. Então, justamente, eu estou parando a aula, estou tentando te mostrar, porque quando você está no campo, muitas vezes você não está nem montando a equação. Você está aplicando essa ideia aqui, você está pegando dividido, só que você tem que ter na tua consciência que não é simplesmente 8 dividido por 5, você está aplicando um processo matemático onde que você adotou uma potência de base para você estar fazendo essa conta. Quando eu adotei esse número 100 aqui, a potência de 100 MVA, ela foi justamente para cortar com 100 em percentual. Então, o fato de eu ter adotado a minha potência de base, que eu adotei aqui no segundo momento, aqui, ó, 100 MVA, e eu não adotei 50 MVA, eu adotei 100, já pensando na seguinte situação, cara, eu quero facilitar a minha vida. Então, ó, eu estou adotando 100, esse 100 vai cortar com 100 do percentual do meu equipamento. Se agora eu adotar 50, eu não vou poder cortar. Eu vou ter que fazer as contas. Então, quando eu bato o olho aqui, 8, se eu adoto a potência de 100 MVA, eu estou vendo 8 dividido por 5. Agora, já o TR3, eu vou ter que fazer as contas, porque ele não está com TAP balanceado. Ó. Eu estou com 14 kV, a minha tensão do meu primário, e está entrando 13,8. O 100, eu cortei com esse 100. O mega, cortei com o mega. Só que eu tive uma fração aqui. Nesse caso, houve um desbalanceamento. Então, eu criei o exercício já de uma forma genérica, para que, se isso aqui acontecer, você vai ter que fazer a aplicação da sua equação. Agora, se não houver o desbalanceamento das tensões de base em relação à relação de transformação, eu posso pegar 6 dividido por 10, 8 dividido por 5, só que esse caso já teve um desbalanceamento da minha rede. Então, eu estou tendo que fazer a operação matemática. Devido eu ter um TAP de 14 e no barramento está com 13,8. Tá? Então, isso aqui é a situação macro da explicação. Então, toda explicação se resume no meu TR3 se ocorrer essa situação. Se ocorrer, não quer dizer que vai acontecer na sua rede. Tá? Então, agora, eu vou continuar. Restou o motor. O motor aqui, ó, também está em percentual. O grande problema do motor, porque é oferecido o fator de potência e rendimento. Não é oferecido a potência dele em MVA. Então, eu vou ter que determinar
a potência aparente do meu motor para me entrar aqui na minha equação. Então, eu tenho 1.500 HP vezes 746 dividido pelo rendimento vezes o fator de potência vezes o rendimento. Aí o cara fala assim, ô professor, você está multiplicando vezes 10 a menos 6. Eu estou multiplicando por 10 a menos 6 para transformar essa potência numa potência MVA. Se eu não colocar 10 a menos 6, eu vou ter a potência volt-ampere. Então, eu estou correndo a minha vírgula para transformar esse valor numa potência MVA. Tá? Vocês compreenderam? Então, ó, agora que eu tenho a potência MVA do meu motor, eu vou colocar na minha equação. Corta. Eu tenho 8 sobre a potência MVA do meu motor. Quando eu fizer as minhas contas, eu vou ter 6,11 PU, o valor da minha reatância do meu motor. Tá? No caso, o gerador também está em percentual. Eu tenho 8%, só que a tensão de 2 e do barramento é 2,168. Eu vou ter que fazer a conta aqui. Eu não vou poder cortar o 2 com 2,168. Eu vou ter que executar essa conta aqui. O 100 cortou com 100. O mega cortou com o mega, o KV cortou com o KV. Fazendo as contas, eu tive de 3,404 PU. Então, terminou tudo que eu tinha de transformar para unidade. Então, agora, estou com o meu circuito montado com todos os valores por unidade que foi calculado. Então, ó, eu tenho um PU 0,9225. Eu tenho o valor da reatância da concessionária. Aí tu fala, tu colocou um X no barramento aqui. Esse barramento não está ligando em ninguém. Então, ele não vai entrar na minha análise, porque ele não está fechando com a minha linha fictícia. Quando ocorrer um curto-circuito trifásico no barramento número 4. Então, nesse momento, eu estou realizando uma análise no meu barramento número 4. Eu poderia, ao invés de estar analisando aqui meu barramento número 4, eu poderia estar analisando o barramento número 2. Está o curto-circuito aqui. Para cada local que eu analisar o meu curto-circuito, é um novo circuito elétrico que eu estou formando. Eu fui bem claro nessa explicação que eu dei agora? Eu não sei, eu fico na dúvida, gente. Eu na sala de aula é mais fácil, viu? Dá uma referência. Deu para entender, professor. Deu para entender. Ó, o que eu disse na minha fala aqui é que eu estou analisando o curto-circuito nessa posição. Então, meu interesse era analisar aqui, beleza? Vamos dizer que eu não vou analisar nessa posição mais. Eu não vou analisar esse curto-circuito aqui. De repente, eu quero analisar meu curto-circuito aqui, ó. Então, vou analisar meu curto-circuito nessa posição. Então, eu estou executando meu curto-circuito trifásico agora em um outro local. Eu estou executando o meu curto-circuito no local 2. Então, meu local 2 foi a barra 2 que eu estou dando o curto-circuito. Ó. Por quê? Eu estou dando o curto exatamente no meu barramento número 2. No momento que eu dei o curto-circuito no barramento número 2, eu vou analisar a situação que eu estou tendo agora no meu desenho elétrico. Então, meu desenho elétrico, ele já não está mais querendo saber esta corrente. Ele quer saber a corrente que está vindo aqui, ó, vindo em direção ao barramento número 2, e eu estou tendo um disjuntor aqui. E, ao mesmo tempo, esse motor aqui, ó, vai me oferecer uma corrente elétrica. Só que, o caso, essa corrente que eu tenho aqui, somado com essa corrente, eu vou ter uma corrente total aqui, ó. Essa corrente que eu estou te mostrando aqui,
eu vou ter a soma das duas correntes do meu circuito elétrico. Então, quer dizer, eu estou tendo uma corrente aqui de corrente 1 e, ao mesmo tempo, estou tendo a corrente 2. Só que eu vou ter que somar I1 com I2, porque eu tenho as duas correntes entrando, ó, neste nó. Então, ó, eu tenho essa mais essa. Aí eu vou ter que comparar a soma das duas correntes, porque eu vou estar analisando, possivelmente, um disjuntor que eu vou estar colocando justamente aqui, ó. Então, justamente, se eu dei o curto-circuito aqui, eu estou supondo que eu estou tendo um disjuntor de proteção aqui na minha entrada e eu vou ter que analisar a pior situação no meu circuito. Aí você fala assim, opa, tu vai analisar o curto-circuito na saída do disjuntor e o curto-circuito na entrada do disjuntor. Correto. Eu vou ter que analisar uma vez eu vou ter esta corrente que está descendo aqui, ela vai ser na saída do meu disjuntor, porque ela vai passar. E eu tenho a corrente de retorno no meu motor, que ela vai ser analisada se o curto-circuito for na entrada. Então, vou ter que analisar a pior situação. Aí tu fala, pô, mas a pior situação como é que é? O que acontece é o seguinte, aqui eu tenho a soma de duas correntes, só que eu tenho duas reatâncias, e aqui eu tenho várias reatâncias, de repente, essa corrente é maior. A única forma de eu saber é fazendo análise de circuito elétrico. Porque eu teria analisando um disjuntor em cima do meu motor. O meu exemplo de aula, eu estou fazendo o exemplo colocando a situação preliminar que eu quero analisar o curto-circuito no barramento número 4. Mas, como eu estou analisando falhas, eu posso analisar a falha em qualquer lugar do meu barramento. Só que quando eu analiso a falha, eu tenho que dar o curto-circuito no local que eu vou analisar a falha. Tá? Seguindo a situação aí. Então, como eu dei o curto-circuito aqui, eu estou pedindo para calcular a tensão V2, estou querendo calcular a corrente. Só que acontece o seguinte, ó, perceba, no desenho anterior, essa fonte vale 1 PU, essa fonte vale 1 PU. Então, eu posso jogar essa reatância de 6,11 paralelo com essas duas reatâncias, de 0,2 e 0,6. Foi isso que eu fiz no desenho seguinte, porque eu puxei a reatância do meu motor, que é alimentado por uma fonte de 1, e a reatância do motor ficou em paralelo com as duas. Como as duas fontes são iguais, eu posso fazer esse artifício, mas eu posso fazer quando as fontes de tensão é exatamente o mesmo valor. No desenho elétrico de cálculo, eu deixei aqui representado, tracejado para você. No desenho elétrico, eu não preciso representar essa segunda fonte, porque ela está em paralelo. Então, eu tenho um PU alimentando tanto a reatância do motor como a reatância da concessionária mais a reatância do gerador. Tá? Vocês compreenderam a análise que eu fiz aqui? Dá um salve aí, gente. Dá um salve, foi ótimo. Pô, mas eu fico louco, penso que eu tô sozinho, cara. Não, tô aqui, mas é foda, cara. É muita informação. Até processar. Quando eu penso em perguntar um bagulho, já pinta outra dúvida, pô. Eu nem perguntei a primeira. Não, mas eu vou passar o slide pra ti, Ada. O slide eu vou passar pra você. Professor, esse slide não tá... Você não jogou no Teams ainda, esse slide? Jogou? Eu olhei lá, não achei. Vou jogar. Ah, beleza. Ó, você entendeu o que eu fiz com o paralelo das duas fontes, gente? Vocês entenderam, ó? Eu estou segurando a minha mão aqui, ó. Segura a sua mão no barramento número 2. Coloca a mão e eu estou puxando essa fonte, vai ficar em paralelo com essa. Essa impedância aqui caiu fora, que não está ligando em nada.
Então ela não vai entrar na minha análise. Então, eu estou retorcendo isso aqui para cá. Então, isso aqui vai ficar em paralelo com essas duas. Tá? Então, agora, eu vou calcular as correntes. A minha corrente 1, que é essa corrente 1, ela vai ser 1, como o curto-circuito está sendo aqui no barramento, número 4, eu vou ter a fonte de 1 dividido pela reatância do TR3, que é essa reatância, mais a associação da reatância do motor, que está em paralelo com a reatância da concessionária, mais a reatância do meu TR1. Eu estou calculando essa corrente 1. Então, na minha malha, eu não preciso, nesse momento, estar analisando o meu outro lado da minha malha. Então, para mim analisar a minha corrente 1, nesse momento aqui, eu não estou precisando focalizar a minha cabeça, eu não preciso focalizar essa parte da minha malha aqui, ó, essa parte da minha malha não está me interessando para poder calcular o valor da minha corrente I1. Então, nesse momento, a minha cabeça não está querendo calcular o valor da corrente 2. Eu estou querendo calcular o valor da corrente 1. Ó. Então, o valor da corrente 1, eu estou tendo o curto-circuito exatamente nessa posição. Então, eu tenho essa fonte dividido pela associação das minhas impedâncias. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui, nesse momento do slide. Então, ó, quando eu estou calculando a corrente 1, eu estou colocando a fonte de 1 dividido pela associação da reatância do TR3, que é essa reatância, que vai ficar em série. Quando eu fizer o paralelo das duas que estão aqui, eu vou conseguir o valor. Então, eu tenho 1,0978, reatância do motor é 6,8, 11, mais a reatância da concessionária, que é 0,2, mais a reatância do 0,6. Esses dois somando dá 0,6. Quando eu faço as minhas contas, me deu o valor de 0,5539 PU. Agora, eu vou analisar a corrente 2. Se eu vou analisar a corrente 2, eu não estou me interessando mais pela... Eu não estou me interessando mais pelo lado oposto da minha malha. Então, ó, isso tudo aqui agora foi para o espaço, tá? Eu estou analisando a corrente 2. Então, a corrente 2, o meu curto está sendo na entrada do disjuntor. Então, eu tenho o valor dessa fonte dividido pela soma das duas reatâncias, vai me dar a corrente 2. Tá? Então, justamente é isso que eu estou fazendo em cima da minha análise. Fui lá calcular a corrente 2. Eu tinha a fonte de 0,925 dividido pela soma das duas reatâncias. O valor da corrente PU me deu 0,2409. É um valor menor do que a corrente 1. Então, o meu pior caso é a corrente 1. É o meu pior caso. Tá? Ela sendo o pior caso, e 1 é maior do que 2. Então, agora, eu vou determinar, voltar a minha corrente em PU para a unidade de base. Então, justamente quando eu vou voltar para a unidade de base, eu vou pegar a corrente de linha, será a corrente em PU, vezes S de base, dividido por raiz de 3, vezes a tensão de base do local. Isso aqui vai me dar em quiloampere, porque minha potência de base é MVA, a minha tensão é kV. K e mega vai me sobrar, mega e K vai me sobrar K. Volts com volt corta, eu fico unidade ampere. Então, eu estou aplicando essa equação. Essa equação aqui
seria a minha sétima equação que eu falei para vocês quando eu iria aplicar, ó, corrente em PU voltando à base de unidade de medida. Eu estou aplicando esta equação, a sétima. Tá? Então, estou aplicando, que nem eu falei, ó, eu fiz uma receita de bolo. Eu estou colocando a sétima equação que eu estou aplicando agora. Depois eu vou aplicar a oitava equação. Então, agora, eu estou determinando a minha corrente em quiloampere, quanto é que ela vale. Então, ó, eu tive o valor de 0,5539 PU vezes a potência de base que foi adotada de 100 MVA, dividido por raiz de 3, e a minha análise do meu sistema está no barramento número 4. Como é o barramento número 4, a minha tensão de base do barramento número 4, eu coloco V de base local. O meu local de estudo é barramento número 4, é 2,168 kV. Então, transformando, a corrente de curto-circuito que o disjuntor vai ter que suportar será 14,75 kA. É o valor da corrente que esse disjuntor vai ter que suportar no momento do curto-circuito. Tá? Então, o disjuntor deverá suportar uma corrente de ruptura de até 15 kA. Então, 15.000 amperes terá que suportar esse disjuntor. Tá? O oitavo passo é o seguinte. Quando eu estou calculando aqui o oitavo passo, eu estou querendo te demonstrar o valor da corrente do meu transformador. Corrente nominal do meu transformador, eu estou pegando a potência aparente do meu transformador, que é 7,5 MVA, dividido por raiz de 3, 13,8. Então, minha corrente no primário desse transformador é de 0,31 kA do lado primário. A corrente do lado secundário é 7,5 MVA dividido por raiz de 3 vezes 268 kV, que nós temos a tensão aqui. Eu tive 1,997 kA, é a corrente nominal do meu secundário. Então, a corrente nominal de operação desse transformador chegaria em torno de 2 kA. Porém, quando nós dermos o curto-circuito, a corrente foi ao valor de 14 kA. Aí tu fala assim, pô, mas e se a corrente nominal era de 2 kA, ele não vai desligar? Ele vai desligar. Só que numa fração de 6 ciclos, ele vai ter que suportar o valor de 15 kA no meu disjuntor. Ó. Nota, a corrente do TR3 secundário é no máximo de 1,997 kA. No momento do curto, atingiu 14,75 kA. Tá? Então, eu quis te comparar para você entender o que é corrente nominal, o que é corrente de curto-circuito. Tá? Vamos agora determinar a tensão que eu tinha pedido aqui, a tensão, tensão em PU, voltando à base de medida. Então, eu quero a tensão em PU V2. Esse V2 é justamente o V2 que eu estava solicitando a tensão aqui, ó. No momento do meu curto-circuito, eu solicitei a tensão V2. Só que a tensão V2, que eu vou calcular, ocorre o seguinte: se eu tiver com o meu multiteste medindo a ponta aqui no barramento número 2 e a ponta aqui na linha fictícia, eu poderia analisar a queda de tensão por esse lado? Poderia, para me chegar a V2. Só que eu estou tendo um curto-circuito aqui e eu estou medindo em cima do 2 e da minha linha fictícia. Então, a tensão V2 é exatamente a corrente vezes a reatância do TR3 vai me proporcionar a tensão V2. Todo mundo entendeu o que eu estou falando? Professor, eu me perdi no passo número 7.
Não entendi. Eu me perdi no passo número 7. No oitavo eu entendi. Agora o 7 eu dei uma bugada. O que é aqui que tu brogou? Na Dá uma parte da corrente referência. de ruptura aí. Ó, eu estou pegando aqui e estou transformando. Eu tinha corrente por unidade, valia isso aqui. Só que eu estou querendo saber quantos quiloamperes que isso vale. Para mim saber Sim, quantos quiloamperes, eu não tive 0,5539 PU, eu quero voltar para a base de unidade de medida. Eu vou ter que aplicar essa equação. Aqui, não falar, meu querido. Ó. Tendo aqui, ó. A minha receita de bolo, que eu falei para você, eu não tinha. Ó. Corrente IPU voltando para a base da unidade de medida. Eu não te falei que eu tinha de aplicar essa equação? Tem, ó, corrente IPU vezes S de base dividido por raiz de 3 vezes a tensão de base local. Então, eu estou voltando para a unidade quiloampere, que eu estou determinando uma corrente em PU. E eu estou voltando para a unidade de medida. Então, eu tenho que saber essa equação aqui para mim ter a unidade de medida em quiloampere. Tá? Não, até aí tudo bem. Eu só não entendi por que você usou a tensão de base do quarto barramento, entendeu? Porque meu curto-circuito está no barramento número 4. Meu curto-circuito não é no barramento número 4? Ah, tá. Eu Então não coloquei a tensão de base do local. Sempre que eu estou transformando uma corrente aqui, eu vou ter que ver o local que eu estou analisando. Ah, tá. Entendi. Agora clareou. Entendi. Eu esqueci desse detalhe. Entendi. Se eu quiser saber o valor da corrente aqui do lado primário do transformador no momento do curto, eu tinha de multiplicar pela base número 2. Porque essa corrente de 0,5539, ela não passa no primário do transformador? Sim. Se eu quiser saber o valor dela do meu primário na hora do curto-circuito, eu tinha de multiplicar por 13,8. Aqui. Não, beleza. Clareou agora. Então, a minha tensão que eu estou tendo aqui, de queda de tensão, no momento da queda de tensão, eu tive lá a reatância do TR3 vezes a corrente 1. Eu tive 0,5574 tensão em PU. Eu não falo volt. A tensão V2 em PU vale 0,74 PU. Eu não posso usar a palavra volts, que isso aqui não é volts, não tem unidade de medida. A tensão V2 em PU vale 0,574 PU. Agora, eu vou pegar essa tensão, vou transformar na unidade kilovolts para saber qual é a tensão que eu tenho no meu barramento número 2 no momento do curto. Então, a tensão da linha do barramento número 2, eu estou pegando a tensão em PU vezes a tensão de base, que é o local de estudo, que eu tenho 13,8 kV. Na hora do curto, a minha tensão foi para 7,92 kV. Aí tu fala, a tensão do barramento anteriormente, ele era de 13,8 kV. Como houve o curto-circuito no barramento número 4, a minha tensão caiu para 8 kV. Quer dizer, houve falta de energia que estaria alimentando o meu motor, porque meu motor estava sendo alimentado com 13,8. Então, de uma fração de segundo, a minha energia caiu para 8 kV. Tá? Então, nota, a tensão no barramento número 2, antes do curto-circuito, era 13,8. Caiu para 7,92 kV.
Eu coloquei aqui no exercício para mim determinar a tensão no barramento número 5. Então, aqui, ó, no caso, para mim determinar a tensão no barramento número 5, seria como se eu pegasse meu multiteste e colocasse a ponta preta aqui na linha fictícia ou no barramento número 4 e a outra ponta no terminal número 5. Se eu souber a queda de tensão em cima da minha reatância da linha de transmissão, eu vou ter a tensão no barramento número 5. Agora, se o cara quiser fazer aqui por queda de tensão 0,9222, saber o valor dessa queda para chegar aqui, também pode. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, complica as palavras, que a gente aprende eletricidade básica e o cara, muitas vezes, ele não pega consciência da eletricidade básica. Daí é complicado. Ó, eu posso determinar a minha queda a partir desse momento aqui, ó. Eu teria uma tensão em PU que está aqui. Eu tenho uma corrente que está aqui. Vai me provocar uma outra queda aqui. E eu estou querendo saber a tensão V5. Se eu fizer esse valor menos esse, eu vou ter V5. Só que como a minha tensão, meu curto, está sendo realizado neste ponto aqui, então meu curto está sendo realizado nesse ponto aqui, basta eu descobrir o valor da queda de tensão em cima da minha reatância, eu já vou ter o valor da tensão V5. Então, aqui eu dependo muito do aluno que fez eletricidade básica ter o conceito de queda de tensão. Então, uma vez que eu souber o valor dessa queda de tensão em cima da linha de transmissão, eu souber o valor da queda de tensão em cima da linha de transmissão aqui, eu já vou ter o valor, da minha tensão V5, tá? Então, exatamente isso que eu fiz na análise do meu exercício. Então, nesse momento aqui, aconteceu o seguinte, eu tive 0,2409 vezes o valor da reatância. Eu tive o valor de 0,1025 PU, a tensão V5. Quando eu multiplicar pela tensão de linha de base local, eu vou ter o valor da minha tensão em KV. Então, nesse momento, eu tive uma tensão de 222 volts, é a tensão que eu estou tendo em cima do barramento número 5. Era para ser 2,168, mas na hora do curto, eu estou tendo 220 volts em cima do barramento número 5. Tá? Aqui seria a atividade que eu estou passando, mas isso aqui eu vou conversar depois com vocês. Eu só não gostei de uma fórmula aqui, que eu vou ter que corrigir ela, porque eu esqueci de colocar. Eu sou cheio dos detalhes e eu erro. Eu erro ainda. Puta, eu fico maluco, cara. Ó, eu errei aqui, ó. Eu não coloquei a barrinha dizendo que era PU. É tensão em PU vezes tensão de base. Aí a gente digita tanta coisa e chega na hora e faz umas burradas que, se eu tivesse na faculdade, o cara me reprovava, cara. Porra. Então, eu vou terminar a aula agora. Já vou salvar e já vou postar esse slide. Ó, o que vem no slide mais à frente, eu estou cansado, depois eu falo com vocês. O que vem à frente aqui é só mostrando algumas coisas que eu vou comentar mais à frente. Não precisa ser necessariamente agora. Então, exatamente nesse momento, eu vou estar postando para vocês o sistema por unidade, equipes. Eu estou com a turma A, né? Isso.
arquivo, novo, basta. O sistema por unidade. Eu estou criando uma pasta sistema por unidade PU. Não é possível criar por quê? Criou. Sistema por unidade. Então já vou carregar esse primeiro slide aí. Meu Deus do céu. Então já está o slide aí para vocês verem, tá? Mais à frente vai ter atividade em cima disso aí, viu? Vai dando uma estudada aí que eu não quis massacrar hoje. Ó, o slide já está postado aqui para vocês. Toda explicação ganhada de graça. Falou, galera? Então, vou fechar a aula agora. Uma boa noite para vocês. Já tenho que entrar na outra sala. Tudo de bom para vocês.